Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar mais uma vez um sonho. Pela quarta, quinta vez eu estou gravando esse vídeo, porque sempre quando eu vou gravar, alguma coisa acontece e sou interrompido. Bem, o sonho que o Senhor me deu tem mais de um ano. E eu tenho visto o cumprimento profético desse sonho acontecer, começando a acontecer, sabe? A movimentação, né, do mundo, enfim. Eu vou contar o sonho e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Bem, o sonho ele era o seguinte: eu via um monte, e um monte muito alto. E ele estava no meio de uma terra. E eu via em volta do monte, tanto perto quanto em terras distantes, povos, mas povos distintos, diferentes nações, diferentes línguas, culturas, enfim. É como se eu visse toda a terra. E esse monte estava bem no meio, no centro. E esse monte era bem alto, e em cima desse monte, bem no cume do monte, havia uma igreja. Essa igreja é interessante porque se havia duas visões da igreja, uma de fora e uma de dentro. A de fora, ela era toda como uma fortaleza. A igreja era toda como aqueles castelos medievais, era próprio como um castelo. Era uma fortaleza mesmo, era toda de pedras grandes, robustas, todas cortadas de forma perfeita e encaixadas. Era uma coisa linda. E não havia nenhuma fresta, nenhum buraquinho, uma janela, uma porta, não havia nada. Era toda fechada, parede, teto, toda fechada de pedras. Era próprio uma fortaleza. E dentro a visão era diferente. Eu via dentro, era uma igreja mais diferente daquilo que é o tradicional de se ver. Era uma igreja, mas não tinha bancos, não tinha cadeiras, não tinha púlpito, não tinha instrumento, não tinha todo aquele aparato que nós costumamos ver, não tinha nada. Era somente um pátio. E bem no centro do pátio, a igreja, o povo, as pessoas, poucas, mas os fiéis estavam reunidos ali bem no centro do pátio, em círculo, um de frente para o outro, de mãos dadas, unidos ali, só aguardando a vinda do Senhor Jesus. E interessante que de dentro da igreja, a visão de fora era como um forte, né? Todo de pedra. E de dentro já era diferente. Paredes e teto eram todos de vidro. Não havia uma coisa de cimento, era toda de vidro, transparente. E é interessante que se via do lado de fora, e não se via pedras, não se via nada, mas era toda fechada também, não tinha entrada e saída, pelo menos eu não via entrada e saída, e como portas e janelas, mas era toda de vidro, parecia como se fosse uma cúpula, toda de vidro, e era um vidro, eu sabia que aquele vidro era a prova de tudo, era mais forte do que as pedras. Só que ele era, ainda que fosse algo muito resistente, eu vi que era, ao mesmo tempo parecia ser tão sutil. Ele era, eu não sei explicar, era tão lindo. Porque você via de fora, mas como estava lá de cima, o teto era um azul celeste, lindo. E em volta você via as terras lá embaixo. Então, como o monte estava no alto, do alto você via tudo que você olhava, tanto para cima quanto ao redor, era céu. Então, para onde você olhasse de dentro da igreja, era céu. Era um azul clarinho, celeste, com o sol brilhando, aquele sol de primavera, com seus 20 graus, 24 graus, aquele sol brilhando, aquele frescor. Era lindo demais. E aquela luz, ela entrava por dentro, ela batia no vidro, e ela entrava para dentro do templo, daquela igreja, com uma luz, uma tonalidade
ela fazia a tonalidade branca e a tonalidade azul clara também, como a luz a cor do céu. E fazia uma cor ambiente tão agradável, tão maravilhosa, eu não sei explicar. E havia uma paz tão grande ali, algo inexplicável humanamente. E o povo estava só atento, esperando a vinda de Jesus. É como se estivessem escondidos, guardados pelo Senhor. E eu via depois de fora, que interessante que neste monte, as pessoas vinham de tudo que é parte do mundo. Eu vi que já era noite, passava-se o dia, era noite. Era noite fora. Dentro da igreja continuava dia, a luz do sol brilhando, aquela cor de branco com azul celeste, não terminava, o dia não acabava ali. Só que fora já era noite, mas densas trevas. E eu via povos distintos vindo de tudo que é parte do mundo, vindo com o intuito de tomar aquela igreja, de pegar aquelas pessoas, de fazer mal, enfim, de persegui-las, de acabar com aquele povo. Só que eles chegavam no monte e eles não viam uma subida, não havia uma estrada em todo o monte era muito íngreme. E eles começavam a dar giros ali em volta do monte, como o povo de Israel fez ali em volta da Jericó, nas muralhas de Jericó, e eles davam voltas ali e ficavam rodeando o monte. Só que vinham pessoas de várias partes do mundo, várias estradas, outros montes, colinas, planícies, litorais, enfim, vinham pessoas de todo o mundo. E eu via que era noite, eu vinha como se fosse como aqueles filmes antigos, as pessoas vinham com tochas na mão, lanternas. Então eu via aquele rastro de luzes por tudo que é parte do mundo, iam se aglomerando na base do monte, no pé do monte, e continuavam girando. As pessoas iam chegando, iam formando aquela multidão no pé do monte, e girando o monte ali, procurando uma estrada, um acesso à igreja, àquela fortaleza. E é só unindo o número de pessoas ali. E eu via que em todo o céu, eu sei que era de noite, então eu só vi os clarões dos fogos e tudo em volta das pessoas. Eu estava entre o céu e a terra, então eu via de cima, né, essa visão, lá do alto. Só que mesmo sendo noite, eu via por todo o céu, passando vultos e vultos, eram demônios. Eles como que voavam de fora a fora, fora a fora. Era uma manifestação muito grande e eu vi que vários daqueles demônios estavam guiando toda aquela manifestação em pró deste prejuízo, digamos, contra a igreja do Senhor. E nesta hora eu vi que havia um dragão muito grande. Ele era todo cinza. Eu me lembrava que ele era todo como que tivesse escamas, né? Todo escamoso, difícil explicar. Todo cinza, escamoso. Partes dele parecia estar apodrecido, se desfazendo. Era uma coisa horrível. Ele era muito grande, ele abria as asas, era enorme, ele voava e ficava só voando em torno do monte, em torno da igreja. Ele voava. E eu ouvi o bater das asas. Ele voava, com aquele pescoço longo, aquela cara do dragão, né? E ele ficava... Ele rodeava em volta da igreja que estava em cima do monte, procurando uma brecha para poder entrar. E todo aquele aglomerado de pessoas ali querendo pegar aqueles cristãos, uma perseguição, enfim, eu sei que queriam aniquilá-los. O intuito ali era acabar com a igreja. E em um determinado momento, já com um grande número de pessoas e outras ainda chegando, eu vi que chegava um outro ser, era um outro demônio, enfim, ele também como que possuísse asas, e ele vinha voando em direção a este dragão e o parava, encostava ao lado dele e abria como uma espécie de mapa ou pergaminho, e eles conversavam entre eles ali. Eu não ouvia o que era falado. O Senhor não me permitiu que eu ouvisse o que foi dito ali entre eles. Só sei que havia ali um plano para acabar com a igreja.
A única coisa que eu sei, e eles falavam entre si. E quando era mostrado esse mapa, as coisas se preparando, né, para acabar com a igreja, o intuito era este, eu vi que o dragão imediatamente, ele ouvindo aqui este ser, ele olhava em volta, olhava toda a terra, as pessoas em volta do monte, e dizia o seguinte: prepara tudo, vamos atacar a qualquer momento. Já são 4 horas, daqui a pouco será 5. O dia vai se dar e o sol vai raiar. E nisso esse demônio mensageiro, digamos, ele saía imediatamente numa velocidade para preparar tudo. O que já estavam preparado, o que tinham que preparar, preparando tudo para atacar a igreja a qualquer momento. E havia uma fúria muito grande na face do dragão. Quando isso aconteceu, eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor me falou. Eram 4 horas, um momento profético. E às 5 horas o sol raiaria. Este sol é o sol da justiça, né? Esse mesmo sol que brilhava na parte interna da igreja, que não tinha fim, era sempre claro, era sempre dia, havia sempre aquele brilho, aquela luz. Essa luz é Cristo. Eu acordei muito assustado e meio que me recompondo de tudo aquilo que eu vi. E como se não bastasse, eu falei: Senhor, este sonho é do Senhor, mas confirma para mim que esses detalhes, inclusive a hora, tudo, foi o Senhor que revelou. E quando eu voltei a dormir, quando eu ia voltar a dormir, quando eu deitei, o Senhor falou: desperta e olhe no relógio. Eu me levantei novamente da cama e fui olhar o relógio, o celular. Quando olhei, eu via o mesmo horário que eu via do sonho, eu via no céu, 4 horas, 4:00 horas. A mesma visão que eu tive no sonho, quando eu olhei no relógio, era exatamente 4 horas em ponto, do jeito que eu via no sonho. Bem, a gente tem visto toda a manifestação, a movimentação do mundo, e pecado sendo legalizado, virando lei, a perseguição religiosa. Se você disser hoje que você é ateu, você é parabenizado. Se disser que você é espírita, que você é qualquer coisa, você é macumbeiro, seja o que for, você é respeitado. Se você falar que você é um crente, é um cristão, que você crê em Jesus, você já é perseguido, discriminado, é motivo de chacota. E nós estamos vendo que isso está crescendo de uma forma muito rápida e grande. A proporção tem sido tomada neste sentido, ela é grande. E tudo está acontecendo de acordo com a vontade de Deus, do nosso Pai, para que isso aconteça. Isso vai acontecer, isso é bíblico. Então o que eu quero dizer para você é que esteja alerta. Nós não estamos mais na última hora. Eu já passei um outro sonho aqui, não sei se você já viu, de um relógio, um cronômetro regressivo da vinda de Jesus. Eles estavam nos segundos, né? Você que viu, você deve se lembrar desse sonho que eu contei aqui. Este sonho do dragão eu tive antes deste que eu contei do relógio regressivo. O que eu quero dizer, nós não estamos mais na última hora, nós estamos nos últimos minutos e segundos da Igreja de Cristo sobre essa terra. A grande perseguição, ela já está começando de forma bem sutil que você não vai perceber. Pelo menos aqueles que não estão em espírito não percebem. Acha apenas que é um simples preconceito, né? Não. É um plano maligno do diabo para que aconteça aquilo que tem que acontecer antes da vinda de Cristo. Então esteja firme, firme na promessa, firme na palavra de Deus, firme em Cristo. Creia, busque, arrependa-te dos seus pecados, busque a santificação, seja firme. Não deixe abalar a tua fé, não deixe que se abale também a sua esperança no Senhor, na salvação, e que Deus te abençoe. Espere só mais um pouquinho. Aquele que há de vir virá
e não tardará. Que Deus te abençoe. Fique na paz.